Muito boa noite, mais uma oportunidade, nós aqui nos encontramos, que possamos aproveitar os ensinamentos da noite, já que nós nos predispusemos a sair de casa, né? Então, vamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, procurando assimilar os ensinamentos da noite, e vamos ao nosso momento de interiorização, de harmonização, fazendo a nossa prece. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E os nossos irmãos que farão uso da palavra possam receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Deide Lúcia, falando sobre o céu e o inferno. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Que a Ângela disse, o que nos faz sair de casa para vir aqui? Isso começa com uma boa reflexão. O que nos faz sair de casa, num domingo à noite, para vir ao centro, ouvir 2 palestrantes, receber um passe? Qual é a necessidade que nos move? Do que exatamente nós precisamos? É bom que reflitamos. É sempre bom pararmos para pensar o que é que está nos movendo a fazer esta ou aquela coisa. Então é uma boa reflexão a partir da fala da Ângela. Eu já inicio pensando nisso. O que nos faz vir aqui? Vocês para nos ouvir, nós estamos praticando esse estudo que queremos compartilhar com vocês. É um estudo que deve ser frequente, permanente e incessante. Porque a gente não para de estudar e não deve mesmo parar. A cada nova oportunidade, a cada leitura, a gente tem uma nova visão do que o Espiritismo nos traz, porque somos pessoas diferentes a cada dia. Ontem, a gente ouviu uma certa frase e ela não nos tocou. Hoje, ela pode dar um estalo que vai ser altamente condutor de uma nova caminhada na vida. Então, é bom que reflitamos sempre nesse sentido de que o que nos move, o que nos faz vir aqui. Às vezes a gente vem por 20, 30, 40 anos, nos sentamos aí e assistimos palestras, recebemos passe, como num ritual. Às vezes viemos uma casa espírita por 2 semanas e lá não voltamos mais, porque a nossa vida tomou um outro rumo. Porque uma palavra dada por um palestrante, por um vídeo mostrado, por uma sentença colocada na codificação, modificou toda a nossa vida. E nós não vamos lá, mas caminhamos por outra direção, vamos agir. Porque o Espiritismo também é ação no mundo. E não por acaso o céu e o inferno hoje, o título, que eu só pensei, quando eu vinha para cá, eu escolhi esse título nas proximidades do carnaval, que muita gente considera como sendo coisa do diabo, do inferno, né? E, no entanto, a gente pode entender, estudando, que a gente pode estar em plena Avenida Alberto Browne ou na Sapucaí e estar no céu, porque estamos com a consciência tranquila, estamos livres de pensamentos ruins, estamos desejosos do bem da humanidade. E estamos sentados num templo religioso, seja lá qual for, e estamos com o nosso inferno dentro, odiando estar ali, odiando a nossa família, não querendo voltar para casa, odiando o nosso trabalho, odiando a nossa cidade e até odiando a humanidade. Então o céu, o inferno, está dentro de nós. E é esse dentro de nós, é esse estar conosco que eu acredito nós viemos aqui hoje
procurar entender um pouquinho mais como estamos. Quando é que estamos no céu e quando é que estamos no nosso inferno? E a escolha desse tema, como vocês já devem ter ouvido muitas vezes, a gente faz aqui aos domingos uma dobradinha e a gente nem se comunica, porque a vida é tão corrida que a gente não acaba não falando com o outro. O que você vai falar? Porque poderia até fazer, né? Mas a gente não fala. E aí chega aqui, a gente sabe do tema. Eu perguntei para ele e aí o tema vai exatamente bater com o que é o céu e o inferno e o que são as provas e expiações que a gente está aí nesse mundo para ultrapassá-las. Então, no livro do O Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação espírita, é um livro interessantíssimo, como toda a codificação. Também é muito comum a gente ver isso, a gente escolhe um tema e isso nos empolga de uma determinada maneira, que a gente acha, fala assim, nossa, por que isso aqui não trouxe isso aqui antes? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não li isso mais vezes? A gente lê sim, a gente passa por isso sim muitas vezes, mas tem uma hora, em determinado momento, que ele nos atrai mais. E O Céu e o Inferno é um livro que nos traz muita consolação. A primeira parte dele é toda doutrinária. Todo um estudo de Kardec sobre a história da humanidade, da crença em céu, da crença no inferno, como isso é trazido para nós ainda hoje. Ainda hoje aprendemos na nossa infância, lá nas escolas, sobre céu e inferno, daquela maneira, né, do cristão, de uma certa maneira da igreja como dominante, do céu fora, do céu de nuvens branquinhas e anjos alados e flautas, né? E harpas, do inferno fora, queimando, ardendo as almas em eterno sofrimento, ou do inferno glacial, e o livro faz bem essa distinção, porque é essa a história do homem, o que ele entendia antes da ciência começar a trazer a Terra como sendo hoje o que a gente conhece. O homem entendia o que ele sentia. Nós ainda somos assim, porque ainda somos muito matéria, somos muito do que está no sentimento aqui, aflorado, né? Então o homem entendia o inferno como uma chama que queima, como fogo mesmo. E quando ele era oriundo dos lugares mais gelados, ele entendia o inferno como um eterno gelo, como estar eternamente nas eras glaciais. Então essa evolução toda está aqui, no livro Céu e Inferno. É bom estudarmos, porque ele vem nos trazer tanto o conhecimento quanto a consolação. Porque nós espíritas entendemos que não acabamos aqui. Entendemos da vida futura. Compreendemos que nossa passagem aqui é rápida, é diversa, é múltipla. Então, em que cada passagem dessa, nós podemos, na evolução, nos aproximar um pouquinho mais do céu. Daquele céu que nós desejamos. Ou estar um pouquinho mais perto do inferno. O inferno que nós mesmos talhamos para nós. Então, o livro vai fazer isso, ele vai fazer a primeira parte como uma doutrina, vai nos explicar, vai contar a história, vai esclarecer para nós como é que nós, humanos, espíritos encarnados na humanidade, vamos evoluindo a ponto de agora entender que esse céu é diferente, é uma outra coisa. E a segunda parte, ele vai nos dar os exemplos. Que é disso que se encarrega também o Espiritismo. É de colocar a parte prática através das comunicações mediúnicas. Então, nesta parte prática, nós vemos do espírito puro até aquele mais sofredor, mais infeliz. E temos as comunicações que nos levam ao céu ou ao inferno. Através das comunicações, através dos relatos de espíritos que vêm nos falar da grandeza
da bondade de Deus, porque são espíritos mais puros, que já atingiram um grau que a gente ainda não imagina, e dos sofredores, que nós até conhecemos melhor, né? Porque nós estamos mais próximos ainda desse sofrimento. E aí, nós vamos ver... É para cá. Que o que diz o capítulo 1, que fala, vai explicar do futuro desse céu, de uma coisa que é chamada nada, e que a codificação vem nos dizer o tempo todo, os espíritos nos dizem o nada não existe, e isso nos consola, porque o nada não existe. O nada, nada cria. Contrariando alguns pensamentos, né, materialistas de que nada, o acaso se deu, fez esse universo e isso é nada. Então, eles vêm explicar de uma forma que nós possamos entender e ficar mais consolados mesmo. Saber que o nada não existe é algo que nos consola profundamente. Porque podemos ter esperança, e é a esperança que nos move. É a esperança que nos faz agir para conquistar as nossas vitórias, os nossos céus desejados. Então, o homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base segura para defini-lo, sua imaginação criou sistemas que trouxeram a diversidade nas crenças. O céu, o inferno, de fogo e gelo. Não sendo a doutrina espírita sobre o futuro uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, isso não partiu de uma mente engenhosa, e sim o resultado da observação dos fatos materiais que ocorrem hoje sob os nossos olhos, ela reunirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou flutuantes, e levará pouco a pouco, pela força das coisas, a unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não será mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação feita no que concerne ao destino futuro das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso rumo à intolerância religiosa, primeiramente, e mais tarde, uma fusão de todas essas crenças. Então, nós pegamos só um pedacinho do que é o céu, da maneira como nós concebemos e que foi concebido, né, por... Ali está ruim de ler, né? Vou ler aqui. Nessa imensidão sem limites, onde está o céu, então? Está em toda parte. Nenhuma cerca lhe impõe limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes abrem-lhe o caminho, os vícios proíbem-lhe o acesso. Ao lado deste quadro grandioso que povoa todos os cantos do universo, que dá a todos os objetos da criação um objetivo e uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um imperceptível ponto do espaço, que nos-la mostra começando num dado instante para acabar igualmente no dia em que com o mundo que a sustenta, que é a teoria do nada, né? Não abarcando assim senão um minuto na eternidade. Como ela é triste, fria e glacial, quando nos mostra o resto do universo antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperante pela pintura que faz do pequeno número de eleitos devotados à contemplação eterna, enquanto a maioria das criaturas é condenada a sofrimentos sem fim. Como ela é aflitiva para os corações amantes, pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, disse, pensam somente em sua felicidade. As que são desgraçadas, em suas dores. É de espantar que o egoísmo reine na Terra, quando é mostrado isso no céu, como se essas almas fossem egoístas, continuassem egoístas. O que é bom, o que é belo, guarda para si. O que é ruim, fica remoendo. Quão estreita é então a ideia que ela dá da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quão sublime é, ao contrário, a ideia que o Espiritismo dá. Como sua doutrina engrandece as ideias, amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Inicialmente, a razão. O Espiritismo é ciência. É filosofia que questiona. Nós precisamos questionar sempre e muito.
não podemos ficar ouvindo as pessoas e concordando com tudo. O nosso saudoso José Manel dizia: questionem sempre, duvidem. Duvidar é um ponto de partida para que a gente busque o conhecimento mais profundo. Ouvir alguém falando e concordar é algo que talvez não entre, é algo que talvez não fixe. O ideal é a gente ter poder de discordar, porque quando a gente discorda é que a gente está entendendo. Porque quando a gente concorda com tudo, como era eu, uma aluna de matemática muito medíocre, eu concordava com todos aqueles exercícios matemáticos. E quando chegava em casa, mudava um X, acabava tudo. Porque eu não fazia perguntas. Eu não conseguia nem imaginar perguntas. E isso me levou a uma vida sem conhecimento da matemática, que é fantástica, uma ciência linda, maravilhosa. Mas eu não sabia fazer as perguntas. Então, é preciso que a gente pergunte, sim, que duvide até do que a gente está entendendo. Para poder, depois chega em casa, pega o céu e o inferno, fala: ah, então é isso, ah, então é. Não, aqui eu acho que ela resvalou, e é possível, porque é o entendimento de uma pessoa que está aqui. É possível que a gente resvale, sim. E é bom que isso aconteça, que tenhamos alguém que nos diga: olha, aqui eu acho que o entendimento está equivocado. E a gente pode rever e pode estudar juntos. Isso aqui é um estudo. E é um estudo, como eu disse antes, permanente, frequente, incessante. Então, inicialmente, a razão, né, que é o que nos mantém sabendo que não é uma fantasia, que um homem não fantasiou tudo isso. A revelação em seguida, depois da razão, depois de colocado todos os pontos, isso pode, isso não pode, como é que isso pode ser feito, vem a revelação dos Espíritos. É a segunda parte do céu e inferno. Vem a revelação deles dizendo: é assim. Eu sou um espírito que evolui um pouco mais e vejo isso dessa forma. E o outro vai dizer: não, eu estou em sofrimento perene, para mim é um inferno, eu estou no inferno. E aí a gente vai entendendo o que acontece. Entre duas doutrinas, das quais uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus, das quais uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma fica para trás e a outra avança, o bom senso é que fala onde está a verdade. Que em presença das duas, cada uma em seu foro íntimo, interrogue suas aspirações. Uma voz interna lhe responderá: as aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. E o inferno, que é também, didaticamente, ele vai dizer, isso é um tópico, são muitos os tópicos e muitos os esclarecimentos, gente. Não podendo o homem primitivo conceber senão o que vê, calcula naturalmente seu futuro sobre o presente. Para compreender outros tipos, além dos que tinha vista, precisava de desenvolvimento intelectual, que só devia se realizar com o tempo, né? Que éramos lá da era glacial, lá da era das cavernas. Também o quadro que ele imagina dos castigos da vida futura é apenas o reflexo dos males da humanidade, mas em mais ampla proporção. Reuniu ali todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra na Terra. É assim que nos climas ardentes ele imaginou o inferno no fogo. Nas regiões boreais, o inferno glacial. Não estando ainda desenvolvido o sentido que devia mais tarde lhe fazer compreender o mundo espiritual. Ele podia conceber somente penas materiais. Por isso, com pequenas diferenças de forma, o inferno de todas as religiões se assemelha. Então, o que nós conhecemos, o que vem de nossos tataravós, avós, bisavós, pais, inclusive é isso, né? Menino, não faz isso, porque senão Deus castiga, você vai para o inferno. Ah, você se comportou bem, é estudioso, você até merece um pedacinho do céu. É esse relacionamento que nós aprendemos de crime e castigo, de prêmio, de recompensa, e que ainda hoje a gente tem uma certa dificuldade de se desfazer. Então, ficamos nessa ideia de que Deus pune. E ficamos nessa ideia de que Deus está lá criando o inferno para as almas que não fazem aquilo que deveria fazer. Quantas vezes nós temos um problema e queremos eliminá-lo a qualquer custo.
E aí usamos da violência, usamos meios que não são nada cristãos e tornamos esse problema num maior. Ele se multiplica, ele amplia de uma tal maneira que a gente depois não consegue controlar. Às vezes ele é uma pessoa difícil que está do nosso lado, né? E a gente rotula essa pessoa de difícil e ela se torna difícil. Ninguém é difícil. Ninguém é uma coisa, né? Então, quando a gente diz fulano é difícil, a gente já está trazendo essa pessoa para um rótulo que dificilmente ela vai se desligar dele. E nós teremos multiplicado a nossa sim, dificuldade de nos relacionarmos com a pessoa. E quando o céu e o inferno são duas atitudes, né? Ou a gente quer estar no céu, ou a gente quer estar no inferno. E é querer, é escolha. O Espiritismo nos dá essa grande janela de escolha, de responsabilidade. Nós decidimos se queremos dividir ao meio uma vespa que nos perturba, ou se queremos trazê-la para o nosso momento de silêncio, e ela vai ficar ali pousando e nós vamos simplesmente deixar que ela esteja ali ou que ela se vá. Nós podemos interagir, inclusive, com ela. Podemos interagir com os nossos problemas, com as nossas dificuldades que são nossas, porque o inferno não é o outro, o inferno está aqui. O Livro dos Espíritos tem uma questão que diz: onde estão escritas as leis de Deus? Que são as leis de amor, de afeto, de compreensão? E a resposta é na consciência. Então, quando estamos plenos de consciência, estamos no céu. É quando estamos na inconsciência que fazemos tudo aquilo que não deveríamos ou que não gostaríamos de fazer. Quando estamos na inconsciência que vemos o que vemos hoje no mundo em que estamos. E só estamos nele porque ainda não atingimos a consciência plena, né? Não é a humanidade que é ruim. A humanidade ainda está na inconsciência. E quem está fazendo ainda aquilo que prejudica o outro está inconsciente. Quando atingimos nosso estado de consciência, atingimos o céu que queremos para nós. Porque Deus é a inteligência suprema. Ele é todo amor, Ele é toda bondade. Ele não nos criaria para o inferno. Na semana passada, nós tivemos aqui 2 palestras que trouxeram essa veia para mim de céu e inferno, que veio muito forte. O Clébio apresentou para a gente a alma em todo o seu estágio evolutivo, trazendo inclusive na conclusão dele algo que trouxe Deus numa presença bastante, para mim, concreta, que é aquele Deus que quando cria Deide, espírito, ele já sabe o que eu vou ser, ele já sabe o que eu vou fazer, ele já sabe onde vou chegar e me ver perfeita. Ele não nos criou imperfeitos, ele nos criou perfectíveis. Ele sabe que nós seremos perfeitos. Então, quando ele trouxe esse Deus, eu falei, é isso, eu quero estar próxima disso, eu quero estar próxima desse Deus. Logo depois a Cristina veio com fé, trazendo a fé, de uma maneira que ela é apontada no Espiritismo como não sendo uma fé cega. Não estamos aqui falando que bonitinho, que Jesus é lindo, que o céu é lindo, que o céu é azul, cheio de harpas. Estamos falando naquela fé raciocinada, que ela trouxe bem dizendo, e complementando a palestra anterior, que é esse Deus perfeito em que nós cremos, porque é necessário que creiamos nele para que possamos ser pessoas melhores, nos vem através da fé. Essa fé que nós raciocinamos e que perguntamos, e fazemos perguntas e questionamos e duvidamos. É preciso duvidar da nossa fé também. Porque nós só podemos garantir que a temos, que somos fortes, que cremos verdadeiramente quando estamos em prova. Quando estamos em expiação. E se nós nos ativermos a ler todas as
declarações dos espíritos que vieram, nas suas maiores infelicidades, nas suas maiores inferioridades, nós vamos entender que nós também já estivemos lá, que hoje estamos um pouquinho melhor e que poderemos chegar naquelas revelações dos espíritos puros, superiores, e que vem o céu que Deus fez para nós, que é um céu que não é esse céu que hoje nós podemos conceber ainda, mas que nós, como espíritos, podemos antever, podemos imaginar que ele foi feito para nós por um Deus de amor, por um Deus supremo em tudo aquilo que faz. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu gostaria até de agradecer, porque eu fiquei um pouco assim emocionada mesmo, mas isso faz parte. Nós somos espíritos, emocionamos-nos. E eu gosto de estar emocionada quando estou falando de Deus. Obrigada e uma boa semana e um bom carnaval em paz e celestial, se é possível que seja, tá? Boa noite. Você desliga para mim aqui, Ângela, por favor. É isso aí, né? A gente pode estar no céu, no inferno, em várias situações na nossa vida. Podemos estar aparentemente em paz e tal, e estamos vivendo um inferno íntimo. Realmente o tema é muito relevante, né? Então a gente tem que se observar e se conhecer sempre. Vamos passar para o Washington, que vai dar sequência ao estudo, né? Só que com um novo tema, né? Provas e expiações como mecanismo para a evolução. Olha só. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para desenvolver o nosso tema, né, o nosso assunto, que nosso assunto aqui sempre é em torno da doutrina espírita e dos ensinamentos que ela tem a nos oferecer, a nos dar, a nos fortalecer. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre provas e expiações. Não vamos entrar aqui no tipo de prova que estamos passando, ou que fulano está passando, ou no tipo de expiação que fulano está passando, ou deixando de passar. Mas vamos entender o processo divino que nos ajuda nessa jornada evolutiva. O princípio fundamental da reencarnação é o que? A existência física não é única, mas na nossa trajetória evolutiva nós temos várias existências físicas. E como teremos essas existências físicas? Porque nós precisamos de várias experiências, tanto no mundo encarnado quanto no mundo espiritual, para aprendermos, para desenvolvermos e sair daquele ponto de criação, de ignorância, mas com potencialidades para evoluir e avançar nessa trajetória, nesse caminho. E o caminho só existe com aquele que se dispõe a caminhar. À medida que nós começamos a caminhar, o caminho vai se formando. E ele vai se formando de acordo com a nossa atitude, com a nossa ação, com a nossa forma de pensar. Mas vamos nos debruçar aqui no seu inferno também, numa comunicação que foi dada lá no dia 13 de fevereiro de 1862, em que um espírito que se nomeou Lisbeth, aqui nós estamos no livro do Céu e Inferno, falando sobre os espíritos sofredores. Vamos ler aqui, eu vou ler para poder a gente ter a pureza, os detalhes dessa comunicação que tem a ver com o nosso tema, com o nosso assunto de hoje. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. E a pergunta: quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? E ela responde: sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas por que passo. E outra pergunta: pareceis sentir as faltas decorrentes de contrário procedimento? O arrependimento deverá dar-vos alívio? Responde: não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios.
porque delas tenho necessidade. Este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes, o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como, se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reincitá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Predispõe-no, porém, para ela, eis tudo. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução, por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando cuidadosamente sobre todos os exemplos citados, encontraremos nas palavras dos Espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. E perguntam de novo ao Espírito: farei o que desejais, podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha ensinamento útil, e assim tornareis proveitoso o arrependimento. Aí, entre parênteses aqui, o Espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio aqueles que se não me arrojavam aos pés e oprimia ainda mais os que sob eles se colocavam. Esquecida de quem também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais ativas frontes. Em que época vivestes? Há 150 anos na Prússia. Desde então, não fizeste progresso algum como espírito? Não. A matéria revoltava-se sempre e tu não podeis avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhou-a-nos a bronze as cadeias, cujos anéis mais e mais comprime o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho hidra de 100 cabeças que se renovam incessantemente, modulando silvos empinçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. Orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna geena. Oh, sim, eterna. Aí uma explicação. Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua situação sempre penosa, a maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é, incontestavelmente, um progresso. De certo que, quando encarnado, e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. E pergunta mais: Deus é muito bom para não condenar seus filhos, apenas eternas. Confiais na sua misericórdia? E ela responde: dizem que isto pode ter um termo, mas aonde e quando? Há muito que eu procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre sofrimento. Como vieste hoje aqui a esta reunião? Conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Desde quando ouvedes a esse espírito? Não há muito tempo. E desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Fez uma reflexão antes de responder. Sim, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. E ela diz: ó, como desejaria que assim fosse. Creio poder prometeu no nome, aliás, sacratíssimo,
daquele que jamais foi surdo à voz dos vossos aflitos. Pedi de coração e sereis ouvida. Não posso, tenho medo. Oremos junto, ele nos atenderá depois da prece. Ainda estás aí? Sim, obrigada, não me esqueçais. Vinde escrever-vos aqui todos os dias. Sim, sim, virei sempre. Essa foi a comunicação dada lá em 1862. E nós vimos aqui o relato de um espírito que desencarnou e passando toda essa situação, todas essas agruras do sofrimento. E pela ignorância e incompreensão da pluralidade das existências, acha que o sofrimento é eterno, contínuo e que nunca irá acabar. E nessa questão, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 843, que diz assim: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? E diz sim, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de pensar e de agir. Não somos robôs, não somos máquinas. E é através do nosso livre-arbítrio, dessa liberdade, que nós evoluímos pelo nosso mérito, pela nossa força, pela nossa ação. Que se Deus já sabe toda a projeção que nós seremos espíritos puros, mas também sabe que depende de cada um de nós o esforço. De caminhar, de fazer o nosso caminho, de ir nessa trajetória, nessa jornada, que é o nosso esforço, a nossa potencialidade de se desenvolvendo. Então o ser humano é árbitro do seu destino. É através das nossas escolhas, sejam elas independentes das justificativas e motivos, é através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que nós vamos decidindo, e que nós vamos crescendo, e desenvolvendo, e sofrendo, através dessa lei de causa e efeito, todo esse processo, um processo divino, em que nos leva à reflexão. E a lei de causa e efeito, ela é maravilhosa, porque através das boas escolhas, nós iremos fazer boas coisas, bons atos, e esse benefício virá de encontro a nós. É como a semente, ao semearmos, é livre, mas iremos colher aquilo que semeamos. Isso é lógico, isso é fato, nós compreendemos isso, independente do contexto religioso, é dentro da questão lógica. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Mas como tomamos decisões infelizes, atos infelizes, esses atos repercutirão e nós também iremos colher esses atos, iremos escolher essas situações. Aí observamos a questão da prova. A prova na existência do Espírito ela é necessária para o nosso movimento, para o nosso despertamento e evolução e crescimento. Na prova, nós vivendo em sociedade, nós desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, de agir, nós recebemos informações, dados, trabalhamos com isso, crescemos, produzimos coisas. Mas também temos a expiação, que é aquilo que vem para conter, para filtrar, para travar, seja no campo do nosso corpo físico, uma limitação, seja no campo moral. Porque aí é reparação de alguma falta, é reparação. Porque todos nós, nesse processo evolutivo, nós estamos sempre em prova. Mas alguns estão em prova, mas no processo de expiação. Porque toda expiação é uma prova. É uma prova com a qual nós temos que passar. No início, passar por ela diz suportá-la. Não entendemos ainda. Mas depois compreendê-la. É esse processo que nós estamos fazendo aqui. Compreender esse processo de provas e expiações. Para mais adiante, termos cada vez mais assertivas. Nesse processo, nós vamos entendendo cada vez mais as coisas. E voltamos ao céu e inferno. Lá no Código Penal da Vida Futura, onde Kardec se debruça e desenvolve essa temática importantíssima do processo do Espírito. Que primeiro começa com a questão do arrependimento. Seja o arrependimento aqui, nesse mundo corporal, onde nós estamos aqui, vivendo agora, ou depois do passamento no mundo espiritual. Depois de, igual a esse caso aqui, de tanto e tanto tempo, vem-se o arrependimento. Mas o arrependimento só não basta. Mas é o princípio. É o reaparecer. É o despertar da esperança. E como ter esperança? A ter esperança é no Deus justo, bom. É acreditar que uma existência não basta para o nosso crescimento e desenvolvimento. Temos várias e várias existências a desenvolver, a aprimorar, a resolver os casos, os fatos aos quais nós não resolvemos ainda. E isso nos dá esperança, nos dá alento, consolo. Mas eis que vem a expiação. Porque arrepender só não basta, tem que vir esse processo de expiação.
e a expiação, a reparação. Então Kardec ele traz 3 aspectos importantíssimos nesse processo nosso de crescimento e evolução dentro da justiça divina, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. E na expiação, nós vemos aí um processo que é doloroso. Porque nós vamos estar inseridos numa jornada, numa encarnação, um contexto onde nós estaremos sofrendo as nossas atitudes. Sejam elas aquelas que nós tivemos lá atrás em outras existências, ou agora. Porque nós estamos num processo contínuo de crescimento e desenvolvimento. Não estamos sempre existindo e resolvendo questões lá de trás. Não, nós também estamos aqui, vivendo e repercutindo o que nós fazemos nas questões lá de trás. Ora resolvendo, ora tendo soluções, ora criando mais problemática ainda na nossa jornada atual. E nesse processo nós temos a expiação. Expiação que é toda aquela situação na lei de causa e efeito com as quais a gente tem que trabalhar. E esse trabalho é contínuo que faz nos despertar. Para quê? Por que eu estou passando por tal situação? E como a gente não tem aquele conhecimento vivo, né? Nós temos aquele esquecimento necessário do passado, nós às vezes ficamos aturdidos. Por que eu estou passando por isso e aquilo? Mas vamos refletir, pesquisar sobre o que nós estamos passando e também refletir sobre como a gente cresce. À medida que a gente entende, passa daquela coisa de repudiar, de não aceitar e começar a entender por que eu estou passando por isso e crescer, desenvolver. E nesse processo, nós vimos como a expiação ela é necessária e está dentro da lei divina. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque tudo aquilo que nós fazemos, seja conosco, com o próximo, com as coisas, vai repercutir em nós. Seja agora, ou uma nova existência, seja agora, ou ao adentrarmos novamente no mundo espiritual. A nossa forma de pensar e de conceber a vida, de dar significado às coisas, isso vai ter repercussão. E nesse processo da expiação, eis que surge a reparação. Essa reparação ela é muito necessária porque ela vai apagar toda aquela situação, aquele ato que até então foi cometido, e vai apagar. Que vai ser o quê? Apagar através do quê? Da bondade, do carinho, da boa intenção, da prática do bem, ou aquele, ou aquela, o que nós fizemos, de certa forma, pela nossa decisão, pelo nosso livre-arbítrio, mal. Ou fomos infelizes na decisão e causamos algum malefício a outrem. Então vai ser esse momento que vai ser a reparação. E essa reparação vai ser com bondade, com bom senso, com firmeza e convicção da justiça divina e da nossa capacidade de mudar as coisas. E de ver e de enxergar que as coisas não são eternas. Não existe a eternidade do sofrimento. Mas para entender isso, nós temos que compreender, nos debruçar na justiça divina, debruçar nas coisas da vida, do mundo, e ver que algumas coisas que parecem ter solução, eis que surge a solução. É uma inspiração, é uma boa ideia, é um sentimento e entendimento que nós temos nessa jornada nossa, que até então nós não tínhamos lá nos 100 metros da nossa jornada, mas a partir dos 1000 metros, nós começamos a perceber alguma coisa, deslumbrou alguma coisa e a gente consegue achar uma solução. Ora, antes a solução não tinha, agora tem. A solução ela estava sempre ali, mas só que depende de nós enxergá-la. E para a gente enxergá-la, nós precisamos trabalhar os nossos músculos, trabalhar as nossas forças, as nossas energias. Isso não trabalhar, a gente não desenvolve, não cresce, não amadurece, não apresenta. E esse é o processo da expiação e da reparação. E à medida que a gente repara, a gente avança na nossa jornada. A gente segue outros caminhos, a gente deixa de estar com a âncora fincada em um ponto. Mesmo que estejamos longe, a 1000 léguas distante, estamos com aquele ponto, pensando naquele ponto, naquela situação, naquele processo. A nossa consciência, a nossa moral está ali. Não, nesse processo da reparação, se resolve as coisas. Mas se resolve porque nós fizemos um movimento para resolver, para diluir, para chegar ao bom termo nesse trabalho. E a liberdade significa responsabilidade. E responsabilidade começa em nós mesmos. E a gente tem que administrar isso. A gente tem que administrar a nossa liberdade, que traz a responsabilidade, administrar em nosso benefício. E a gente só faz isso à medida que os efeitos vêm em direção a nós e nós começamos a analisar e refletir sobre isso. E a gente tem que refletir, através do nosso livre-arbítrio, da nossa oportunidade, as consequências disso, do nosso ato. Quando eu tomo tal atitude, que consequências isso vai ter com as pessoas que vivem à minha volta, com as pessoas ao qual eu tenho comando, ou com o ambiente com o qual estou inserido?
Em que será afetado essas pessoas? De que forma? E assim tantas outras formas de refletir sobre isso. E além de refletir, nós temos que agregar valor às nossas atitudes, às nossas intenções, à nossa responsabilidade. O que é? A bondade, ser virtuoso, ter bom senso, ter a lógica, mas ter também um entendimento amoroso, um entendimento humano e ético das coisas que nós vamos fazer. Que às vezes aquele ato é lícito, mas ele não é legal. Ele é lícito pela lei que nós vivemos aqui, existe aqui, mas ele não é legal para o coletivo, para a comunidade. E nós temos que balizar isso, porque as leis nossas aqui, elas se modificam à medida que nós, espíritos encarnados, seres humanos, desenvolvemos as nossas capacidades. Desenvolvemos a nossa educação, o nosso compromisso conosco, com o nosso corpo, o compromisso com a nossa consciência, o compromisso com o nosso coletivo. E as leis vão se modificando e cada vez ficam mais amplas, mais libertadora. Por que libertadora? Porque aqueles que têm a liberdade têm a responsabilidade de refletir, de agregar valor às suas ações e de reconsiderar. A palavra reconsiderar. O que é reconsiderar? É dar um passo além, sabendo que a atitude que tomou não foi a melhor. Naquele momento, nas circunstâncias, tomou aquela atitude, mas reconsidera. Não foi melhor, eu posso fazer melhor. Eu posso tomar outra decisão. E reconsiderar é aperfeiçoar, é melhorar, é amadurecer a ideia, é crescer, é evoluir. E à medida que a gente evolui com isso tudo, as nossas atitudes, nosso livre-arbítrio é bem mais utilizado. E quanto mais utilizado, mais benefício a gente recebe. Porque nós sabemos, pelo conhecimento da doutrina e pelas experiências, que tudo que a gente pensa, faz, age, isso reverbera no universo. E vem para nós. É energia que a gente emana de nós, que pode ser uma energia construtiva, agregada com valor nosso, da nossa essência, ou uma energia negativa, pessimista, destrutiva, que não agrega, que destrói. E que muitas pessoas que se despertam não querem ficar perto, porque interfere, influencia no meio. Mas como nós estamos cada vez mais avançando nisso, nós cada vez estamos desenvolvendo a nossa capacidade de refletir, de agregar valor e de reconsiderar as coisas. E para isso, nessa correria que nós vivemos, nós temos que parar, pensar e refletir. Nós temos que dar um freio nas coisas que a gente vai fazendo, instintivamente, impulsivamente, parar, pensar. Pensar o quê? Trazer para a observação da nossa visão, da nossa audição, do ponto lógico, da nossa inteligência, do bom senso. Analisar as coisas. E fazer uma reflexão na nossa memória, nas nossas experiências anteriores, o que nós fizemos, como isso degringolou, como isso discorreu, como isso retornou para nós. Juntar isso, essa visão, essa observação e essa reflexão para a nossa vida, para a gente tomar mais uma atitude. Porque nós estamos encarnados no plano físico, não é só para aquinhonharmos dados e informações, desenvolvermos as nossas profissões, das mais variadas que tem, ter as habilidades manuais, com os bens materiais ou profissionais. Não é só para isso. Nós estamos para refletir e dar significado à nossa existência e significar a nossa vida, a nossa trajetória. O que nós queremos? E como queremos? De que forma? E com isso nós teremos objetivo. E esse objetivo é importantíssimo e significado quando estarmos, ou quando já estivermos, nessa condição no mundo espiritual, achando que a situação aflitiva, o sofrimento é eterno, e não somos acudidos por nada. Somos sim acudidos. E tem que darmos ressignificado ao nosso objetivo, achar o significado das coisas, para vir a esperança para fortalecer e pormos em movimento. Que se hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver vários relatos aqui, que temos espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores aqui, e também espíritos suicidas aqui, vários relatos no céu e inferno, nós observamos como eles falam do sofrimento, parece que nunca acaba, mas ele acaba assim, ele acaba na medida que começa o processo do arrependimento. E até chegar ao arrependimento, parece um suplício, parece longo, é longo. Mas à medida que dá um significado, um objetivo à vida, à existência, e o porquê das coisas, isso modifica. Já começa a chegar esses espíritos à luz. E vê, ela diz aqui, a prece, façam prece, carecem de prece. Você vê, a nossa prece que nós fazemos, seja aqui na casa espírita ou em casa, como ela tem a força, como ela tem o sentido, porque ela muda.
a nossa forma, a nossa vibração de pensar, a nossa intenção, nós focamos mais, nós canalizamos a nossa força, a nossa energia e direcionamos para algo, para alguém, seja encarnado ou seja desencarnado. E chega. Por que ela chega? Pela nossa vontade, pela nossa confiança, pela nossa fé. E ajuda, acode. Seja aqueles que estão no plano espiritual, quanto aqueles que estão aqui e que não podem pertencer ou não podem vir frequentar uma casa, ou uma religião, ou estão distantes, mas chega a nossa prece para acudir, para acolher, para ajudar a passar pelo seu processo de expiação, pela sua provação nesse processo evolutivo de crescimento. E à medida que a gente vê como a prece chega e ajuda, mais aumenta a nossa convicção, não só de fazer a prece bonita, mas a prece sentida, vibrada dentro de nós, com entendimento e compreensão de que tudo tem o seu tempo para iniciar uma nova oportunidade. Por mais sofrimento que estejamos passando, ele vai passar. Por mais situação afetiva possa parecer que não tem término, vai passar. E como vai passar, nós já sabemos. Nós estamos já entendendo como ele passa. Como se processa esse início do reaparecimento. Porque a esperança, ela não morre não. Quando disse ali, a esperança, ela reaparece. A esperança reaparece, dá novo ânimo e entendimento. Ou seja, ela está apagada, ela está esquecida por cada um de nós no nosso processo. Mas à medida que nós temos um sentido, temos uma informação, peraí, isso dá sentido, isso tem lógica de acontecer. Esse processo de provas e expiações, isso faz sentido na existência. Porque uma existência só não tem como dar conta de tudo. Não tem como nós darmos conta de tudo. Assim como o selvagem, lá atrás criado, uma existência, ele conseguiu resolver várias coisas, desenvolver, não conseguiu. Deus foi injusto com ele, teve aquela vida, não conseguiu, pronto, está fora, descartado. Não, não é descartado não. Ele tem outras oportunidades para evoluir, porque cada criatura criada é o filho dele. E é direcionado do átomo ao arcanjo, para o desenvolvimento, para ser um espírito puro, evoluído. E nesse processo, nessa justiça, ele não deixa aqueles que foram selvagens para lá, e agora os que estamos sendo criados agora, na tecnologia, tudo bem. Eles lá que, não, somos nós que lá atrás estávamos lá desenvolvendo, aprimorando, e hoje estamos aqui e estaremos mais à frente, mais adiante. Isso é lógico, isso é claro, mas depende de quem? Depende de nós, do nosso entendimento, da nossa compreensão. E essa compreensão, esse entendimento, ele tem que ser vivenciado. Essa aqui é a palavra-chave. Vivenciado. Por mais que saibamos muitas informações, seja aqui, nesse entendimento aqui, em outros entendimentos, outras culturas e religiões, é a prática, é o trabalho do sentimento. Simples, humilde, sincero, contínuo, é que faz a diferença. É que faz a diferença na nossa forma de pensar, de agir e de vibrar com as energias que nós temos dentro de nós, mas que mal são canalizadas e direcionadas para as coisas. Nós não conseguimos, às vezes, reunir a nossa energia para direcionar para uma coisa. Nós estamos despertos aqui e no mundo. E isso nós estamos perdendo um certo tempo nesse processo. Nós temos que reorganizar, administrar melhor as nossas atenções, refletir melhor, agregar valor e direcionar para crescermos mais. Porque esse mundo que nós vivemos é um mundo social de evolução, de crescimento. E nós temos que aprender com as situações. Mas não vamos esperar que a dor nos bata para a gente aprender. Vamos seguir à frente. Antes da dor chegar, vamos seguir à frente e já fazer aquele regime. Antes do médico chegar e falar, seu colesterol está alto. Vamos já fazer. É essas atitudes que a gente tem que tomar à frente para poder não impactar mais no problema, no processo, ele ficar maior, para a gente poder restabelecer. Então, com essa visão, nós observamos o quê? Que provas e expiações são necessárias para o nosso crescimento e evolução. E à medida que nós formos evoluindo, que legal, não teremos mais expiação. Mas por quê? Deus é bom? É justo? É. Mas por que não teremos mais expiações? Porque nós desenvolvemos a nossa capacidade de utilizar o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, tomando boas decisões. E com isso, as nossas existências não serão mais de expiações dolorosas, em virtude da lei de causa e efeito, mas serão provas, nós teremos provas, porque o espírito está sempre em prova. Os espíritos evoluídos, eles não param. Evoluído puro parou, não tem mais nada o que fazer. Vamos ficar sentados numa nuvem, tocando harpa? Não vão ficar sentados tocando harpa. É infinito o progresso nosso. Só que chega a um ponto que não tem mais expiações, é prova, é desenvolvimento, impulsionamento das nossas capacidades de evoluir, de criar e de ampliar as nossas vibrações e energia em benefício do coletivo, dos povos, para que eles avancem também na seara do bem.
Essa é a grande harmonia do universo. Nada está parado, nada está fixo, parado. O que achamos que está parado está em movimento, assim como o nosso planeta aqui. Nós achamos que está parado pela referência que nós temos aqui, pela gravidade. Mas ele está em movimento. E nós não estamos sendo jogados para fora desse planeta. Por quê? Porque existem leis aí regendo isso aí. Também existem leis no universo que nós não conhecemos, mas iremos conhecer. Mas só iremos conhecer à medida que nós vamos avançando na nossa capacidade de perceber as coisas. Assim como perceber a solução para aquele problema que achava que ele é infinito, eterno. Mas não é. A doutrina espírita veio aqui no seu inferno e veio dizer que não existe o inferno eterno. Que o inferno não é um lugar espacial, circunscrito, onde todos que ali fizeram errado vão ficar lá, queimando no fogo eterno. Na brasa, ou no mármore, o que quiser. Não, falou que não é um lugar circunscrito. Não, o inferno pode ser em qualquer lugar, porque ele está aqui. No nosso estado de pensar, nossas ideias, nossos pensamentos, as nossas fixações. Ora, como que liberdade é essa? E vem mostrar que Deus é justo. Se ele é justo, não botou um lugar circunscrito que é eterno, errou uma vez, pronto, inferno, acabou. Que justiça é essa? Alto lá. Nós estamos lá numa fase de evolução que nós devemos refletir sobre isso e ver quanto de potencialidade nós temos. E que precisamos treinar, direcionar, aprimorar isso. Isso aprimora como? Através da nossa inteligência, do nosso raciocínio e através da nossa moral, dos nossos pequenos atos no dia a dia, da nossa forma de direcionar as nossas ideias, os nossos pensamentos de maneira mais harmônica, que é difícil. É difícil nesse mundo que nós vivemos hoje. Com tanta informação chegando e saindo, é muito difícil. Pois lá antigamente, há um tempo atrás, 50, 60 anos, tinha só aquele radinho de pilha para saber as informações, a televisão que pegava muita chieira, tal, aquela coisa toda, tinha uns 10 canais no máximo, 5 canais de televisão. Hoje existe 200, 500 canais de televisão na nossa casa. Mais de 1000 estações de rádio existem. Muita informação chegando. E a gente tem que saber administrar isso para o nosso sucesso, para o nosso bem. Se a gente não souber administrar isso, fica difícil o nosso processo, a nossa jornada. E esse é um passo importante que nós temos que refletir. O significado disso tudo na nossa existência e o que realmente nós queremos e que nos faz bem. Uma boa noite a todos e que possamos mais uma semana refletir sobre esses assuntos, sobre provas e expiações. São difíceis, mas passa. À medida que a gente vai crescendo e entendendo, passa. Isso é a certeza e a justiça divina que cai sobre todos nós. E que possamos ser amparados por Deus, como sempre somos, mas que possamos captar, estar com a antena ligada para perceber isso. Para perceber essas vibrações, essas energias que vêm do alto em direção a nós e abraçá-las e caminhar com elas, não durante 5 minutos, não durante 1 hora da nossa existência, mas de maneira contínua no nosso dia a dia. Que o nosso cotidiano seja cada vez mais melhor, mais bem pensado, bem refletido e bem supervisionado por nós, através de reconsiderarmos coisas que achavam, não tem jeito, não é assim, não. Reconsidere. Pense, reflita, que às vezes uma atitude nossa, com raiva, intempestiva, está causando mais mal a nós do que aquele com o qual a gente está de birra. Então vamos cortar esse link de uma vez. Vamos fazer isso porque está fazendo mais mal a gente do que o outro. E às vezes o outro está nem aí. Nós sabemos que está nem aí, mas a gente está pensando, a gente fica toda a carga. E aí? É um ponto a nos pensar. Uma boa noite a todos, que assim seja.